Fala galera, bem-vindo ao canal Renato do Urubu. Como eu falei no vídeo anterior, andei sumido porque eu tava doente, né? Tá com uns problemas. Tô me recuperando, ainda tô sem voz, né? E tô mais de uma semana aí baleado, vamos dizer, né? A gíria de carioca, quando a gente fala que tá doente, tá baleado e tal, enfim. Galera, Mengão venceu. Vitória por 1-0, venceu o Bahia por 1-0, assume a liderança temporariamente. Vou estar aqui comentando para vocês, mas antes, galera, aquela pedida de sempre que eu faço para vocês aí. Vai lá, galera. Vai lá, segue o canal, se inscreve no canal, na verdade. Deixa um like, compartilha, ativa a notificação e tudo mais. Fala no Instagram, dá uma moralzinha também, Reinaldo Urubu, @Reinaldo Urubu, vai lá, segue, dá uma moral aí, tá? Que o canal continue crescendo mais e mais. Galera, vitória maiúscula aí do Mengão, vamos dizer 1-0 é vitória maiúscula, é goleada pra mim, sabe? Diante de toda a circunstância que acabou acontecendo no jogo, 1-0 ali a gente sai feliz. O Flamengo, primeiro tempo, começou bem, fazendo a marcação pressão, indo pra cima do Bahia, não deixando o Bahia jogar, teve chance logo com a Arrascaeta, o goleiro pegou, depois só para Arrasca de novo e a bola sai. Depois tivemos outros lances que poderiam ter gerado mais um gol pra gente, que foi um lance do escanteio, a cabeçada do Léo Pereira, ele pega na trave, no travessão no caso, e depois o lance do gol, né? Enfim, o Flamengo no primeiro tempo teve muito bem, e depois no segundo tempo parecia só administrar o jogo, né? Mas eu notei algumas coisas ali que o Flamengo podia ter feito. O Rogério, o que ele fez? Ele congestionou o meio, ele sentiu que ele estava perdendo ali, ele estava abrindo espaço, o Flamengo estava conseguindo furar aquele bloqueio ali do Bahia. E o que acontece? Quando o Rogério congestionou o meio, o Flamengo começou a ficar sem jogada para fazer. Então nessa que você fica sem jogada para fazer e o Bahia não estava fazendo uma marcação para cima, o Bahia simplesmente praticamente aceitou o resultado, parecia que o Bahia estava ganhando o jogo. O Flamengo era só para continuar tocando, e a hora que achasse espaço ia lá e tentava matar o jogo, fazer o segundo. Enfim, o Flamengo não fez isso. O que o Flamengo tentou fazer? Lançamentos, acabava perdendo a bola de bobeira, né? Tava com posse de bola, dava um lançamento, a bola ia na mão do goleiro do Bahia, né? Muitas vezes o Flamengo tentou de forma errada, né? O Flamengo podia ter tentado mais triangulações, né? Justamente para furar esse bloqueio, acelerar mais o jogo, marcar mais a pressão em cima. Eu sei que é cansativo e tudo, mas é bom marcar ali, pelo menos marcado, fazer essa marcação e pelo menos ali fazendo um 2-3-0 e depois tentar respirar no jogo, tocando bola, claro. Não é para dar espaço pro Bahia ou outro time, no caso, né? E atacando e você ficar correndo igual um louco, porque o que acontece? Quando você também dá bola para o adversário, você se cansa mais, né? Como é que você descansa no jogo? Toque de bola, já que o Bahia não tava partindo para cima, toca a bola, vai lá, toca, dá para descansar. Daqui a pouco pega, acelera mais um pouquinho o jogo, faz uma triangulação ali, entra. Enfim, né? Perdemos ali também o meio de campo, também por lesão, né? O Pulgar sentiu, o Alan tava até bem na partida, também sentiu. Preocupa aí, né? Durante a semana, já que vamos ter jogos importantes, teremos a LDU, depois teremos um clássico contra o Botafogo no final de semana, depois ainda vamos ter Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Então, ou seja, agora é só pedrada, né? Temos ainda aí também LDU, se eu não me engano, acho que Deportivo Táchira também. Enfim, uma semana não, vai ser um mês aí bem complicado pra gente aí, muitos jogos decisivos, né? Então, hoje, uma vitória 1-0, golzinho do Arrascaeta, foi Salvador, mas acabou que a gente começou a sofrer no segundo tempo,
Depois, então, que ainda teve a entrada do Gerson, claro, o Gerson foi sem querer, deu pra ver que não foi proposital, mas o sem querer também é falta, o sem querer também, dependendo da forma que você entrar, também pode te causar uma expulsão. Ele ali botou em risco ali o jogador adversário, podia ter quebrado o adversário, né? Mesmo sem querer, mas poderia ter acontecido, então foi uma expulsão justa para mim, foi muito justa a expulsão do Gerson. Não era nem para perder aquele tempo todo no VAR ali, ó, analisou o lance, vai lá, chama o juiz, ó, achando que o pé do Gerson tá muito acima, dá uma olhada, vai lá, acabou perdendo muito tempo no VAR, né? E quem foi punido foi o Flamengo, porque acabou outros lances ali que foi pro VAR, né? O lance que poderia ter sido pênalti pro Flamengo também, se perdeu muito tempo no VAR e o Flamengo acabou sendo punido com 13 minutos de acréscimo, né? O Flamengo nada a ver, onde o VAR já podia ter olhado, olha, Daronco, vai dar uma olhada lá no vídeo, o jogador do Bahia encosta a mão na bola, enfim, né? Eu, sinceramente, ali, diferente do Daronco, não é porque é o Flamengo, mas eu daria pênalti, né? Eu acho que a mão do jogador do Bahia, ela muda a trajetória da bola, pode ter sido sem querer, mas é o que eu falei, o sem querer também é falta, assim como foi o Gerson, né? O Gerson, até citar, acabei citando, né? Acabei não citando, o Gerson sente, né? Quando ele pega errado, ele bota a mão na cara, você vê no vídeo ali, você vê que ele sente que foi. Então, assim, foi sem querer, foi falta para expulsão, sim. Assim como o jogador do Bahia botou a mão na bola, pode ter sido sem querer, foi pênalti. Mas o Daronco não deu pênalti, né? Acabou dando mais tempo, prejudicando mais o Flamengo, porque não deu pênalti. E ainda teve um lance do Bahia que ele também podia ter expulsado e o VAR nem chamou, né? Foi um lance muito parecido com o do Gerson. Foi sem querer também, né? Mas aquele lance sem querer, mas também foi imprudente, né? Então, tinha que ser analisado, o VAR tinha que chamar o Daronco nesses dois lances aí. Aliás, no pênalti até chamou, né? E o Daronco não deu pênalti. Pra mim foi pênalti. E o outro lance ali era pra chamar também, pra de repente dar um vermelho pro jogador do Bahia. Mas complicado, né, cara? A gente fica. A gente começa a ficar, ué, pra que isso? Sabe? Parecia que. Eu não tô falando aqui, não tô afirmando isso, não tô falando que o juiz roubou, nem nada disso. Mas é uma coisa que coloca a nossa. Nós como torcedores, perdão, nós como torcedores coloca a gente em dúvida. Por quê? Porque o que acontece? Pô, um lance daquele foi falta do Gerson. O cara demora tanto tempo pra ir ao VAR. O lance do pênalti demora mais tanto tempo. Não dá pênalti, né? Então, ou seja, dá 13 minutos e o Bahia ali podendo ter 13 minutos a mais ali só massacrando o Flamengo, né? Enfim, graças a Deus não aconteceu pior. O Flamengo conseguiu a vitória, que é importante, mais 3 pontos aí. Somos líderes por enquanto, momentaneamente. O resultado do Bragantino também ajudou bastante a gente, empatou. O Bragantino ia ser melhor ainda, que o Bragantino não estava perdendo por 1-0, mas conseguiu achar um gol lá, empatou o jogo, mas de qualquer forma não passou a gente, porque nós temos um saldo de gol melhor. E caso o Palmeiras também empate amanhã, o Palmeiras também não passa ao Flamengo. Mas vamos torcer aí pro tropeço do Palmeiras, principalmente pela derrota do Palmeiras, né? E vamos que vamos, né, galera? Outra coisa, galera, não vamos com esse papo de acreditar muito na mídia aí, de que o Flamengo tá em crise, que tal. Bom, acontece, galera, a gente não é o time invencível, a gente perdeu, uma hora a gente vai oscilar no campeonato, não tem como, o time cansa,
jogo, um jogo atrás do outro, né? A gente aqui no Brasil bate o recorde de jogos, né? Lá fora os outros times não jogam tanto que nem aqui a mesma quantidade que a gente joga aqui no Brasil. Então é normal o time acabar oscilando, né? Então, mas a mídia quer criar uma crise, dizer que porque o Jorge Jesus está aí livre no mercado, o Jorge Jesus hoje é a sombra do Felipe Luiz. Não é a sombra, e não é verdade. Claro, nós torcedores do Flamengo somos gratos ao Jorge Jesus, queríamos o tempo todo a volta dele, sim, mas hoje é um outro momento. Hoje o Felipe Luiz está bem, Felipe Luiz já demonstrou que é um bom técnico, é um cara estudioso e tudo mais. Então, mas assim, é um cara muito bom técnico, mas também vai perder, vai errar. Assim como ele errou contra o Cruzeiro, que ele demorou a substituir. No jogo contra o Central Córdoba também demorou a substituir. Hoje não tinha como, ele teve que substituir aos 35, porque ele já perdeu, já teve que fazer 2 substituições no primeiro tempo, né, por lesão, né? Então, ou seja, vamos dizer que são 3 janelas, né, sem contar com o intervalo. São 3 janelas para poder você fazer a substituição. Então, 2 ele queimou no primeiro tempo, então ele só tinha uma no segundo tempo. Então ele segurou até os 35, né, para dar tempo ali para ver se alguém vai se contundir ou não, né, ou se alguém está muito cansado, pedir para sair. Enfim, segurou bem, mexeu bem e deu tudo certo, né? Outra coisa que ando se especulando aí também, questão de saída do Michael, Cebolinha, são jogadores que de repente podem sair no meio do ano, né? Especula-se também que o Michael pediu para sair no início do ano, pediu para sair do Flamengo. Isso eu li na matéria no site Coluna do Fla, né? E parece que o GE também republicou isso. Enfim, galera, caso o Cebolinha saia, eu gosto muito do Cebolinha, acho muito bom jogador, mas infelizmente o Cebolinha não consegue se manter aí constante, né? Ele vai lá, começa bem, daqui a pouco ou ele se machuca ou ele cai de produção. O Michael é praticamente quase a mesma coisa, né? E o Michael tem oscilado muito para baixo, né? Hoje se salvou, fez um belo cruzamento pro Arrascaeta, mas tem oscilado bastante também, né? Arrascaeta, mestre, né? Hoje mais uma vez salvando o Flamengo, mais uma vez deixando dele o artilheiro do campeonato, né? Para mim hoje foi um dos craques do jogo, né? Então é isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus. Eu não podia nem estar falando aqui, né, galera? Eu já tô perdendo até mais a voz aqui, que tá me dando até vontade de tossir aqui, galera. Então, fiquem com Deus. Valeu!